A compra e venda é uma transação muito comum no nosso dia a dia, mas apesar disso, ela não é como ir ali na padaria e comprar meia dúzia de pão. Ela ainda causa muita insegurança e dúvidas para as pessoas. Então, todo mundo já ouviu falar de um amigo, de um vizinho que teve dor de cabeça depois de ter vendido ou comprado um imóvel. Por isso eu preparei nesse vídeo um guia. Vou trazer das operações mais simples até coisas mais complexas das transações imobiliárias para você poder entender um pouquinho desse universo. Como funciona, por exemplo, a compra e venda quando tem um menor envolvido? Quem compra um imóvel com menos de 16 anos, ele vai sempre precisar ser representado. Quem tem entre 16 e 18 anos vai ter só a assistência de alguém. Nos dois casos, sempre vai precisar ter a presença dos pais. E se um deles não puder estar presente, tem que ter uma justificativa bem forte para ele não estar ali naquele momento. Quem já foi emancipado precisa comprovar, ter o comprovante da sua emancipação. Se o menor ele estiver como vendedor do imóvel, ele sempre vai precisar da autorização judicial. Então fique atento. Se você estiver comprando um imóvel e souber que ele é que o dono é menor de idade, vai precisar dessa autorização judicial. Eu quero aqui deixar um alerta com relação à compra feita em nome do filho, mas com o dinheiro dos pais. Muitas vezes isso é feito para evitar o pagamento do imposto, porque toda vez que a gente faz uma doação de dinheiro, a gente precisa pagar um imposto. Então, muitos pais às vezes querem comprar um imóvel em nome do filho para camuflar o pagamento desse imposto. Então, toda vez que a compra for feita por menor de idade, a gente precisa ter um comprovante da origem desse dinheiro. E no caso do dinheiro ser dos pais, precisa haver essa doação, o pagamento do imposto de transmissão. Comentei aqui sobre a autorização do juiz quando a gente tem um menor vendendo um imóvel. Existem outras situações em que será necessária a autorização do juiz para vender o imóvel. Eu vou citar aqui algumas delas. Quando o proprietário ele for incapaz, ele vai precisar da autorização do juiz. Quando a compra ou a venda ela for feita pelo espólio, quando está ali no inventário. Quando a pessoa estiver interditada, também vai ser necessária a autorização do juiz. E o curador, ali, o responsável por ele, vai ter que apresentar os comprovantes e justificar o porquê daquela venda do bem, do imóvel ou de alguma propriedade dessa pessoa interditada. Quando tem conflito de interesses entre o menor e os pais, então o juiz ele vai nomear um curador, uma terceira pessoa que vai assinar essa escritura pública de compra e venda. Mas, Winnie, como é que funciona então compra e venda quando tem uma pessoa jurídica envolvida? Primeiro, a gente precisa olhar o contrato social e as suas alterações posteriores para a gente saber quem tem autorização para assinar essa escritura. A gente também dá uma olhadinha na certidão atualizada lá na junta comercial. Para a sociedade simples realizar a venda, a gente pega a deliberação da maioria dos sócios. Agora, se o objeto social daquela sociedade simples for efetivamente sobre transações imobiliárias, a gente pode só ter a assinatura de um administrador. Já a sociedade anônima e a sociedade de economia mista, a gente vai precisar olhar o estatuto social. No estatuto que vai ter autorização de quem pode assinar, de quem vai poder vender os bens da empresa. Se o estatuto não mencionar sobre isso, e aí a gente vai precisar da reunião do conselho, da Assembleia Geral, para deliberar sobre a venda desse imóvel. Com relação às fundações, elas também precisam da autorização judicial e da intervenção do Ministério Público para opinar sobre a venda desse imóvel. Empresas em recuperação judicial também vão precisar da autorização do juiz para realizar a venda. E as empresas estrangeiras, elas sempre vão precisar ter um cadastro de CNPJ no Brasil, mesmo que elas não tenham sede no Brasil. E como funciona a compra e venda de quem vive uma união estável? Os efeitos da união estável eles são bem parecidos com o do casamento. Se não tiver nenhuma disposição em contrário, se o casal não dispor sobre outro regime, sempre vai ser adotado o regime da comunhão parcial de bens. Como a escritura de compra e venda mencionar que o vendedor ele vive em união estável, o companheiro vai ser chamado para assinar também essa escritura como anuente. Vamos falar sobre a venda entre cônjuges? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo vai depender de qual é o regime de bens. Na comunhão universal, proibida a venda, porque os bens eles são comuns ao casal, é tudo dos dois. Com relação à comunhão parcial, vai ser possível vender somente aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento.
porque os adquiridos depois do casamento também são comuns ao casal. Na separação convencional de bens, é possível ter a venda de um para o outro porque os bens não se comunicam, cada um tem o seu. Na separação obrigatória de bens, aquele regime que ele é imposto por lei, há a possibilidade de vender os bens somente aqueles adquiridos antes do casamento. Outra dúvida comum é com relação ao valor declarado do imóvel. Já pararam para pensar? Se eu declaro um preço irrisório do imóvel, sabe o que pode acontecer? A venda pode ser considerada nula. Se for provado que aquele preço foi um valor fictício, ele não existiu, um valor irrisório. É claro que as partes elas têm autonomia para negociar e deliberar um valor para aquele imóvel, que às vezes está distante do valor de mercado. Tudo vai depender de cada caso. Se for realmente algo muito escancarado, essa venda pode ser considerada nula. É importante aqui lembrar que, mesmo que o valor esteja muito abaixo dali do valor de mercado, as partes optaram por esse valor, o valor das custas, dos emolumentos para a gente fazer escritura, registro, não vai ser baseado nesse valor que as partes estabeleceram. Outra dúvida comum que aparece nos contratos de compra e venda é com relação ao pagamento. Nota promissória, pró-soluto, pró-solvendo, vamos falar um pouquinho sobre isso? Pró-solvendo significa que ainda não houve a quitação do preço da venda do imóvel. Então o vendedor ele só vai dar quitação daquele valor quando ele receber todo o dinheiro. O pró-soluto é diferente. O vendedor, ele recebe o cheque, nota promissória, vai mencionar aqueles documentos, os cheques, as notas promissórias no contrato, e ele já vai dar quitação referente àquelas notas promissórias e aqueles cheques. Com relação ao preço do imóvel, ele pode ser fixado de duas maneiras. Na primeira modalidade, o imóvel ele é considerado como um todo, e a área dele ela fica em segundo plano. O comprador, ele compra o imóvel do jeito que ele se apresenta ali. Já na segunda modalidade, a área ela vai ser previamente determinada e ela vai ser decisiva para o cálculo do preço do imóvel. É o caso, por exemplo, da venda pelo preço estabelecido por metro quadrado. Mas se a área não for compatível com a realidade, se depois o comprador descobre que o imóvel tem um tamanho diferente, se ele optou lá pelaquela primeira modalidade, a área vai ser meramente enunciativa e ele não terá direito ao abatimento do preço ou uma complementação da área. Mas se o contrato for específico, mencionando aquela cláusula relacionada à medida do imóvel, o comprador ele vai poder pedir uma complementação da área, mas se não for possível, abatimento do preço e até em último caso, a rescisão do contrato. Agora, se não tiver mencionando nenhuma das duas cláusulas e tiver essa questão da área, problema com a área, a gente vai precisar acionar o judiciário. Se a diferença for maior que 5%, provavelmente o juiz entenda aí que era aquela cláusula relacionada à medida do imóvel. E aí vai caber ao vendedor tentar provar ali o contrário. E com relação à promessa de compra e venda? Se eu registrar uma promessa de compra e venda lá na matrícula do imóvel, será que ele pode ser impedido de ser vendido? Então, primeiro, a promessa de compra e venda ela não é um contrato definitivo. É só o vendedor prometendo que vai vender ao comprador aquele imóvel. Então, ainda que o comprador vá lá na matrícula do imóvel, lá no cartório de imóveis e peça para registrar essa promessa de compra e venda, o proprietário ainda pode vender esse imóvel. Mesmo que o comprador não esteja sabendo da venda, ou se ele estiver sabendo, ele se oponha, o proprietário ele não está impedido de vender esse imóvel por causa dessa promessa. Mas calma, nesse caso, o primeiro comprador ele vai estar protegido e ele vai poder requerer ali judicialmente o imóvel para ele. Você já ouviu falar na compra e venda bipartida? Essa modalidade de compra e venda é quando uma pessoa compra um imóvel, mas ela já institui o usufruto para outra. Uma pessoa tem a propriedade e a outra tem o usufruto, ela vai usufruir daquele imóvel. E como eu faço para vender um imóvel que esteja nessa situação, que tenha o no proprietário e tenha o usufrutuário? Os dois podem vender esse imóvel para uma terceira pessoa.
terceira pessoa, ela vai receber a propriedade plena do imóvel porque o usufruto vai ser extinto. Agora, só o usufrutuário, ele pode vender para outra pessoa um imóvel? Ele não pode. Então, ele vai ter duas opções. Ou ele renuncia, ele deixa de ser usufrutuário e aí a propriedade ela vai passar para o proprietário, ele vai ter a total propriedade do imóvel, ou ele junto com o proprietário, no proprietário, os dois juntos, eles podem vender aquele imóvel, mas o usufrutuário sozinho ele não consegue vender. Vocês já ouviram falar na doação modal? A doação modal é uma modalidade em que há a doação do dinheiro para a compra de um imóvel. Ou seja, nessa hipótese, há uma imposição. Você é obrigado a usar aquele dinheiro que te foi doado para comprar um imóvel. E aí a pessoa que está doando dinheiro, ela pode colocar cláusulas de inalienabilidade, que você não vai poder vender, cláusula de incomunicabilidade, esse imóvel ele não vai se comunicar com o teu companheiro, cláusula também de empenhorabilidade, não vai ser possível penhorar esse imóvel. Claro, lembrando que no caso nessa modalidade vai haver a cobrança do imposto de transmissão. Bom, eu trouxe aqui um panorama, fiz um resumo aí de algumas coisas que eu considerei importantes para trabalhar aqui sobre compra e venda. Não sei se vocês conheciam todas essas modalidades, mas se vocês gostaram, continuem acompanhando aqui no canal. Eu sempre trago alguma coisa sobre direito imobiliário, sobre compra e venda, para que exista aí segurança jurídica nas transações imobiliárias. Não deixe também de se inscrever aqui no canal. Se você lembrar de alguém assistindo esse vídeo, compartilhe com essa pessoa para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, segurança para adquirir ou vender seu imóvel.